O jornalismo da 93 ouviu depoimentos de brasileiros que estão em diversos países e eles nos contam como está sendo conviver com a pandemia do coronavírus. Vamos começar esse giro indo até Roma, na Itália, que concentra o maior número de casos na Europa. Carla Grip mora há 10 anos bem próximo ao Vaticano e diz que nunca viu a cidade tão vazia. Aberto nós temos somente farmácias e supermercados, restaurantes, tudo isso está fechado. E a minha sensação, morando mais de 10 anos em Roma, é de impotência e de muita tristeza, porque até então, eu morando aqui no centro, via muita alegria, as pessoas passando pelas ruas, tomando um sorvete, comendo pizza. O que eu vejo agora são as pessoas com medo, as poucas que eu vejo nas ruas, são pessoas com medo, que se escondem muito assim através das máscaras, todo mundo com aquele desinfetante nas mãos, luvas, mantendo a distância um do outro e ficam até incomodadas se você se aproxima um pouquinho. É um momento muito triste de uma cidade que sempre me transmitiu muita vida, muita alegria. De Roma para a França, o pastor Júnior Damasceno mora em Bayonne, no sul do País Basco, e relata que a situação lá exige cuidados. Os cultos do fim de semana foram cancelados. A situação está caótica aqui na França, não tão terrível quanto na Itália, mas está bem difícil também, há muitas pessoas morrendo e cada dia muitos outros sendo contaminados. A partir de ontem não tivemos mais culto aqui na igreja e a partir de hoje, segunda-feira, as escolas e universidades da França estão fechadas, mas estamos confiantes e orando para que Deus nos ajude e nos dê uma solução. O importante é ficarmos tranquilos e lavar a mão sempre que voltar para casa, sempre que possível. Da França para a Irlanda, o jornalista Alexson Lacerda conta como tem sido o dia a dia na capital Dublin. A situação por aqui é de muita apreensão e incertezas em relação ao coronavírus e o que vai acontecer no país daqui para frente. Escolas, universidades foram fechadas até o dia 29 de março por determinação do primeiro-ministro. Essa data pode ser postergada a qualquer momento. A maior festa da Irlanda, a St. Patrick's Day, essa festa foi cancelada para evitar a propagação do vírus. As pessoas estão comprando nos supermercados muito mais do que o normal para fazer estoque, para talvez terem que ficar em casa. Algumas empresas de tecnologia também estão enviando os funcionários para trabalhar em casa para evitar aglomerações em escritórios. A gente espera que em breve essa situação melhore e que a gente possa respirar aliviado. Em Vancouver, no Canadá, Gabriel Mesquita diz que a rotina é a mesma: ficar em casa e evitar aglomerações. Aqui na minha província, onde eu moro, tem uns 50 e poucos casos confirmados. Cerca de 1/3 dos casos são aqui. E aí as coisas estão começando a complicar um pouco mais. Assim, o governo está começando a agir mais intenso. A comunicação do governo é muito boa, assim, através de Twitter e rádio e os anúncios que eles fazem, coletiva de imprensa todos os dias. O número de pessoas na rua tem diminuído um pouco, grandes eventos foram cancelados. Esse final de semana teria o Juno Awards, que é a maior premiação de música do Canadá, também foi cancelado. Como no Brasil, aqui também parece que essa semana que as pessoas estão sentindo mais que está chegando, que está se aproximando. Em Nova York, nos Estados Unidos, a orientação é trabalhar em casa. O relato é de Eliseu Cavalcante. A prefeitura aqui está debatendo a possibilidade de fechar as escolas por causa do corona. Mas um dos problemas é que muitas crianças pobres não têm onde se alimentar. Então isso está atrasando um pouco essa decisão do prefeito. As empresas aqui mandaram seus funcionários trabalhar de casa, pelo menos por 2 semanas. As pessoas em Manhattan ficaram muito nervosas e estão indo ao supermercado e comprar, estocando muita comida, que, no meu ponto de vista, é uma atitude meio egoísta, porque não está sobrando nada para as outras pessoas. E não há necessidade desse pânico. Bruna Maier mora na Coreia do Sul, um dos países asiáticos mais atingidos pelo coronavírus. Por lá, o governo agiu rápido nas medidas de prevenção, como ela descreve para a gente. O governo imediatamente
começou a mandar muitos alertas avisando o que estava acontecendo. Então a gente sempre sabia, no bairro tal teve um novo caso, na cidade tal isso está acontecendo. Então a gente estava sempre muito ciente do que estava acontecendo em volta da gente. Tá todo mundo sempre de máscara. Acho que essa foi a maior diferença na minha vida, particularmente. Era que eu tinha que sair muito de máscara na rua, e todo mundo saía de máscara na rua. As pessoas estão sempre saindo de máscara na rua. Não teve a questão do supermercado que a gente está vendo em outros lugares. E o que eu percebi muito é um esforço coletivo da população para melhorar, assim, para evitar que a coisa se espalhe, para evitar que outras pessoas peguem o vírus. Aqui na América Latina, alguns países, como a Argentina, o momento é de apreensão. De Buenos Aires, Silvana Carrasco. Algumas pessoas já entraram em pânico, tanto é assim que não dá para conseguir álcool em gel. Eu, por exemplo, hoje fui ao supermercado e estava tão lotado que fui embora. Também tem o outro lado, que você vê as pessoas circulando normalmente, né? Algumas pessoas circulam normalmente. Aqui tá assim, as ruas estão lotadas, os colégios estão funcionando, tá tudo normal. Uma das medidas decretadas pelo governo é de suspender atividades onde concorram muitas pessoas. E outra coisa é que não estão entrando mais voos da Europa, da China e dos Estados Unidos. As pessoas residentes daqui que estão fora serão trazidas de volta em determinadas empresas aéreas. No Chile, a jornalista Daniele Carvalho conta que, após o anúncio de medidas restritivas por parte do governo neste domingo, a população entrou em pânico. Ontem, com o anúncio do presidente do Ministério de Educação proibido, anunciando a suspensão das classes, criou um alerta muito grande na população. Em Punta Arenas, ontem teve um manifesto porque estava como 2 cruzeiros chegando e a população se revoltou. As pessoas já estão começando a buscar estoque no mercado, não sabe o que vai passar. Hoje também começa no país a vacinação contra a influenza, o que chega a população questionar que o número de casos é muito maior do que eles estão divulgando. E aí veio o temor e o pânico. De Figueira da Foz, distrito de Coimbra, em Portugal, quem nos traz o relato é a jornalista Simone Mendonça. Na cidade ainda não foi registrado nenhum caso da doença, e talvez por isso estejamos assim, vivendo uma aparente calma, não há pânico ainda. As escolas já estão fechadas, as universidades também, as aulas estão suspensas, né? As férias de Páscoa foram antecipadas. E está todo mundo realmente em quarentena, poucas pessoas na rua. Os supermercados reduziram os horários de atendimento, mas a gente não vê nenhum sinal de desabastecimento. Isso também nos acalma bastante. Por outro lado, a gente está vendo também muita demonstração de gestos assim, bem bonitos. Ontem, por exemplo, às 10 horas da noite, em vários pontos aqui do país, as pessoas pararam dentro de casa mesmo, foram para as varandas para fazer uma homenagem aos profissionais de saúde que estão aí vivendo essa luta contra o coronavírus, né? Então foi todo mundo para as janelas para aplaudir, foi bem bonito, foi bem emocionante. E para finalizar esse giro pelo mundo, vamos até Dubai, nos Emirados Árabes. Um dos países mais luxuosos do mundo também sofre as consequências da pandemia. Lá está a brasileira Júlia Penella. Por aqui a gente está bem apreensivo com relação à situação do coronavírus. As escolas foram fechadas por ordem do governo, a princípio por 4 semanas. Isso causa um transtorno muito grande, porque muitos pais precisam trabalhar. Então, muitas empresas estão tendo que se ajustar com relação a isso. Muitas pessoas estão fazendo home office e muitas empresas também, inclusive a grande Emirates Airline, que é a empresa aérea, está dando férias não remuneradas para os funcionários. O setor hospitalar está bem crítico, está bem complicado. Muitos hotéis vão fechar, inclusive. Os supermercados estão abertos, mas porém muito vazios. Os shoppings estão muito vazios. Aqui é uma cidade bem turística e a gente não está vendo a movimentação que geralmente a gente vê. Vamos continuar crendo que em Deus que tudo vai dar certo no final.